A paz do Senhor, irmãos. É uma bênção nós podemos estar aqui novamente com os irmãos nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, não é? Uma bênção. Eu quero ler o texto bíblico para iniciarmos os trabalhos de hoje, que está no Salmo de número 27. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Diz assim, ó: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Esse é o texto, Salmo 27, versículos 4 e 5. Dizer aos irmãos que nós realizamos uma viagem, e por isso não estamos hoje em Apucarana, mas tudo acabou dando certo de forma que nós pudéssemos aqui estar juntamente com os amados nesta oportunidade. De outra sorte seria a irmã Eliane, minha esposa, vice-diretora do CETADB, quem estaria juntamente com o pastor Ciro aqui para a realização da live, mas vamos dizer que tudo deu certo da maneira como o Senhor proporcionou, né? Estamos juntamente aqui com o nosso companheiro, irmão Diego, que auxiliou, que viajou conosco para nos auxiliar. Queremos desde já deixar uma saudação muito especial a cada um dos irmãos e reiterar, a satisfação que temos de podermos compartilhar deste tempo com os irmãos. Nós temos aqui uma relação bastante grande, com as perguntas que os irmãos têm feito, e apenas frisar que as dúvidas que os irmãos tiverem, que forem surgindo, é só colocar nos comentários aqui na live, que tanto a Gabriele quanto o Bruno vão tomando nota, e nós vamos adicionando, Nós vamos adicionando as perguntas na ordem que vão chegando. Então, às vezes, você vai pensar, poxa, eu fiz uma pergunta na live passada e ainda não foi respondida. E as perguntas que foram feitas na live passada, que foi domingo, 11 da manhã, certamente não serão respondidas hoje, porque nós ainda estaremos respondendo aqui perguntas que foram feitas na live da quarta-feira da semana passada, quando foram feitas muitas perguntas, e nós estamos aqui com o propósito de estarmos auxiliando, os nossos irmãos, alunos do curso do CETADB, os seguidores, tanto do CETADB quanto também do pastor Ciro, que é nosso parceiro aqui nessas transmissões, ele que se propôs a estar respondendo aos nossos amados irmãos essas questões, já que também ele é o autor do nosso livro do curso para a formação de jovens pentecostais, e muitas das disciplinas que nós abordamos no curso também estão ligadas a essas questões que nós estamos colocando aqui e inclusive respondendo, muitas delas de cunho pessoal, de vida, do dia a dia, quanto dúvidas também bíblicas e ainda questões escatológicas, ainda que nós estamos disponibilizando todas essas lives que temos feito, desde o começo da pandemia, todas essas lives, tanto as escatológicas quanto essas relacionadas aos jovens pentecostais. Nós temos uma seção no nosso canal no YouTube, que nós já deixamos aqui o convite para que você acesse o YouTube do CETADB e seja um seguidor ali do nosso perfil no YouTube, para que você também possa estar assistindo todas as transmissões que já foram feitas, e também para que você seja notificado, você ative as notificações, e assim você estará recebendo as informações ligadas ao CETADB, a Escola, ao Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e também as questões das lives que temos feito, todas estão ali para que você possa acessar, fazer a sua pesquisa e ali rever, ou se você não viu na transmissão ao vivo, poder assistir todos os assuntos, os temas e as perguntas que foram respondidas em cada uma dessas lives. Eu vou trazer já o pastor Ciro aqui para que a gente possa dar início aos trabalhos, estar realizando aqui. São muitas, A paz do Senhor, meu pastor. Conte a bênção, quantas são? Paz do Senhor, pastor Ecos. Graças a Deus, muitas bênçãos, O Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E nós vamos aí caminhando na luta, de força em força, de glória em glória. Desse jeito. Triunfando. Sem medo de ser feliz. Amém.
Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A Não alegria do Senhor é a nossa força. desse Maior é jeito. aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Em Deus faremos proezas. Amém. Tudo naquele que nos Com Deus eu solto muralhas. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente Aleluia. podia fazer uma live só falando essas palavras, né? Bíblico. É desse jeito. Eu me recordo que quando eu me casei, nós temos um propósito, eu e a Eliane, de cada dia nós decorarmos um versículo bíblico. E chegou a um ponto que a gente recitava 116, 117 versículos bíblicos. Olha. Nós paramos com esse negócio, porque imagina onde é que nós teremos chego, né? Já são de casar. Imagina. É isso aí. Mas vamos lá. Uma benção. Nós temos aqui, como disse já, são muitas as perguntas, algumas que foram feitas ainda na live da quarta-feira da semana passada. Sim. As que foram feitas no domingo ainda serão aqui apresentadas certamente nas próximas lives, mas só reiterando para os irmãos que estão chegando agora, que as perguntas, todas as que são feitas, são tomado notas e nós respondemos elas na sequência que elas chegam, tá certo? Então nós temos hoje aqui a primeira do Alan Christian, e a lista é grande aqui, nós vamos seguindo, não é? Formando os irmãos, e as perguntas que os irmãos tiverem, dúvidas que tiverem em relação ao curso, em relação à questão teológica, escatológica, enfim, você coloca aí nos comentários, a Gabriele e o Bruno estarão tomando nota para que nós possamos estar encaminhando para as próximas lives, não é? Uma benção. Vamos lá. O Alan Christian, ele coloca aqui uma questão e que se torna também a pergunta dele. A diferença entre os profetas do Antigo Testamento para aqueles descritos em Atos capítulo 13. Atos 13, né? Atos 13, muito bem. Atos 13, só para lembrar, ali é aquela passagem que fala da chamada, né, de Barnabé e Saulo para fazer a obra missionária, para fazer aquela primeira viagem missionária, né? Partindo de Antioquia da Síria, que se tornou um grande centro irradiador do evangelho. Antioquia da Síria, foi de lá que partiram as 3 primeiras viagens missionárias de Paulo, que Paulo fez mais de 3, né? Mas as 3 primeiras, quando ele ainda estava em liberdade, foram lá desde Antioquia da Síria. O texto ali diz que em Antioquia da Síria havia profetas e mestres, né? E entre eles estava Barnabé e Saulo. A Bíblia menciona ali Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Interessante que Saulo é mencionado por último, porque certamente Saulo também foi um jovem, né? Hoje a gente vê jovens aí dedicados à obra do Senhor. Saibam que Saulo um dia também foi um jovem, e ele nem sempre foi o grande apóstolo Paulo, né? Aí nessa lista ele já figurava entre os profetas, mas ele é mencionado por último. Talvez pelo fato dele ser o mais jovem, o menos experiente de todos. E ali, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo falou. A Bíblia não diz como, possivelmente foi por meio do dom de profecia. Deus usou alguém para falar: apartai-me a Saulo e Barnabé, ou a Barnabé e a Saulo, né? O primeiro da lista, Barnabé, que com certeza, porque era o mais velho, o mais experiente, e o líder, possivelmente, ali daquela congregação, e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Bom, tendo feito essa introdução, vamos responder aqui objetivamente então a pergunta do nosso irmão Alan Christian, a diferença entre os profetas do Antigo Testamento e aqueles descritos em Atos 13. Atos 13, já estamos aí no contexto neotestamentário. Então, já é realmente um ministério com outras características. Mas como assim? Deus mudou? Deus não é o mesmo? Por que os profetas do Novo Testamento não são os mesmos? Não têm as mesmas características? Porque Jesus, quando veio, ele veio para estabelecer uma nova dispensação, por assim dizer, a dispensação do Espírito, também conhecida como dispensação da graça. A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, ele próprio ensinou, ele mesmo disse que os profetas e a lei duraram até João.
ou profetizaram até João. Se você ler Mateus capítulo 11, versículo 13, você vai ver que o próprio Senhor Jesus disse que a lei e os profetas perduraram até João Batista. Ou seja, João Batista viveu no período neotestamentário, mas ele foi o último profeta nos moldes veterotestamentários, o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. E os profetas do Antigo Testamento, você sabe, eles eram diferentes porque eles eram uma espécie até de um mediador entre Deus e o povo. Se você pensar, por exemplo, em Samuel, que era juiz, era sacerdote, era profeta, ele era ali uma espécie de um... ele fazia ali, ele falava com... Deus falava com o povo através do profeta, né? O profeta também era consultado nos tempos do Antigo Testamento. Veja como Davi consultava Asaf, há uma palavra do Senhor, os reis mandavam chamar também os profetas, né? Lembra quando o rei mandou chamar Micaías, que estava na prisão, para consultar? Lembra quando também ali o profeta Eliseu, né, foi chamado, quando o rei Josafá disse, não tem nenhum profeta pelo qual consultemos a Deus? E ali Eliseu não quis olhar para o semblante do rei de Israel, que estava desviado, mas em consideração ao rei Josafá, ele mandou chamar o tangedor, e diz a Bíblia que, tangendo ele o tangedor, o músico ali tocando seu instrumento, a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu, e ele abriu a boca e começou a dizer, assim diz o Senhor. Assim eram os moldes do Antigo Testamento. No Novo Testamento, resumindo, nós temos dois tipos de profeta. É um novo ministério profético. Só que aí você tem que fazer a distinção, porque a Bíblia apresenta os dons congregacionais e os dons ministeriais. São todos dons operados por meio da ação gloriosa do Espírito. Mas há dons que são residentes, ou seja, os dons ministeriais, residentes porque a pessoa, ela recebe esse dom, ela tem uma chamada, ela tem um ministério, como por exemplo está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus desceu e tendo subido ao alto, diz a Bíblia, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, ali nós temos o dom ministerial de profeta, ou seja, um dom residente, envolve chamada. Não é qualquer pessoa que pode dizer, eu vou profetizar porque eu sou pentecostal. Não, não é para quem quer, é para quem é chamado. Mas existe também o dom de profecia. Não confunda o ministério de profeta, como está lá em Efésios 4, com o profeta ou a profetisa, porque nesse caso também, a gente tem até uma pergunta que pode até explicar melhor isso depois, mas quando a Bíblia fala do dom de profecia, a Bíblia não faz distinção entre homem e mulher. Qualquer um na congregação pode profetizar, porque é um dom do Espírito, é um dom que se manifesta esporadicamente. É o dom de profecia. E aí Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Há um momento no culto em que o Espírito Santo pode tomar alguém cheio do Espírito Santo, pode ser até uma criança, e falar em profecia. Esses também são chamados de profetas, porque Paulo falou, falem 2 ou 3 profetas. Mas eles não têm uma chamada de Deus para ser profeta. É uma manifestação esporádica, momentânea, controlada, guiada pelo Espírito Santo. Agora, quando a Bíblia fala de Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, eles eram profetas no sentido de que eles eram pregadores da palavra, chamados por Deus. É um ministério que está ligado à pregação. E eles, então, quando pregavam, claro, eles eram usados pelo Espírito Santo para transmitir mensagens proféticas. Não é necessariamente o dom de profecia. Então, veja se você entendeu. O ministério profético do Antigo Testamento encerrou-se em João Batista. Ele foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, Jesus também foi um grande profeta que andou na terra. A partir de Jesus, porque João Batista foi o precursor de Cristo. Cristo inaugurou um novo período. A partir de Jesus, o profeta dos profetas, o maior profeta que já andou na terra,
os profetas que foram levantados por Deus são profetas no sentido da chamada de Deus, são pregadores, são expoentes, são arautos, são propagadores da verdade, que têm unção de Deus para isso. E eles são usados também para transmitir para Deus. Deus lhes revela muitas coisas e eles pregam. Eles expõem a palavra e por meio da palavra Deus lhes revela. Claro que aqui só fazendo uma distinção entre o antigo e o novo. Mais para frente deve ter mais uma pergunta aí, se eu não me falha a memória sobre o assunto, a gente pode voltar ao tema, não vou me deter muito aqui, porque tem outras perguntas, a gente precisa avançar. Tá ótimo, então. Essa é a pergunta do Alan Christian. Agora, o Emerson Montes, ele pergunta assim, no milênio, e depois do milênio, a igreja terá acesso à terra? Eu acho que o que ele quer dizer no milênio, é terra, né? Sim, amém. No milênio, a igreja vai ter acesso à terra porque o reino de Cristo será na terra. O milênio será na terra. Ah, mas a igreja não já vai estar glorificada? Vai, mas nós vamos reinar com Cristo. Se vamos reinar com Cristo e o reino será na terra, está claro que a igreja vai participar. Como será essa participação? Como será essa interação? A Bíblia não detalha. A gente entende, comparando escritura com escritura, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, que da mesma forma que Jesus, ao ressuscitar, ele interagiu com seus discípulos, ele conversou com eles, ele apareceu para eles, ele comeu peixe com eles e tal. Da mesma forma, nós que teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado também, haverá, claro, a possibilidade de interagir. Então, no milênio, a igreja vai, né, ter acesso à terra. Agora, após o milênio, tem até aquele hino da harpa cristã que diz, nesse tempo, céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei, né? Ou seja, céu e terra serão uma coisa só, por assim dizer, até porque para nós, num corpo glorificado, não haverá mais esse tipo de limitação. Ou seja, após a restauração de todas as coisas, que é mencionada em Apocalipse 21 e 22, novos céus, nova terra, não haverá mais a gente não estará mais sujeito às leis da natureza, não estaremos mais sujeito a este corpo mortal, limitado, né? Então, teremos acesso a tudo aquilo que Deus, claro, tem reservado para os servos de Deus. Eu entendo que naquele momento, no futuro, céus e terra realmente vão ser restaurados, vão ser a mesma grei, como diz o hino da harpa cristã, e, claro, não haverá a mesma noção de tempo e espaço também, né? Tudo será novo, não haverá a limitação que existe hoje. Então, respondendo objetivamente a pergunta do nosso querido irmão, no milênio e depois do milênio, eu penso que a igreja glorificada terá acesso à terra e não terá, claro, limitação, porque Deus há de nos dar, né, essa capacidade similar à que os anjos têm, né, porque teremos um corpo semelhante ao de Jesus. E também seremos como anjos, o próprio Senhor Jesus disse, seremos como anjos, e os anjos se locomovem de maneira rápida, eles vão onde Deus mandar, eles estão em toda parte aí, claro, não são onipresentes, porque só Deus, a onipresença é um atributo da deidade, mas os anjos, eles têm rapidez e podem aparecer em vários lugares, assim, com rapidez, né? Sai de um lugar, vai para outro e assim por diante. Maravilha, saudação aí ao pastor David, não é? E os irmãos todos que estão conosco já se apresentaram ali e já registraram a presença. É o pastor Davi Prado, né? Davi Prado e a esposa Ana. Nosso amigo lá de São Paulo. Isso aí. Pois vamos lá. O Jefferson Ferreira, ele pergunta se os anjos hoje, se eles possuem o livre-arbítrio. Só pergunta fácil, né, pastor Arcos? Que benção, rapaz! Olha, eu começo respondendo essa pergunta assim, ó. Deus não cria seres autômatos, né? Deus, ele cria seres livres. E no caso dos anjos, a mesma coisa.
Os anjos, eles foram dotados de livre vontade. Deus cria seres livres. Porque Deus cria seres para amá-lo e adorá-lo. Esses seres devem amá-lo e devem adorá-lo. Só que o amor é um sentimento voluntário. Ninguém ama porque está programado para amar. Porque se Deus fizesse isso, Deus seria um narcisista, né? Eu, por exemplo, acho que eu até dei esse exemplo outro dia aqui, ou foi numa outra live aí que eu participei, me veio à memória naquele momento. Por exemplo, se eu programar o meu computador, ou meu tablet, etc., para quando eu ligá-lo, ou quando eu pressionar a tecla para acender a luz ali, apareça assim, eu te amo, né? Eu te amo, eu te amo. Veja, não é o celular, não é o computador que vai estar me dizendo, sou eu mesmo, porque eu que programei. Então, é a obra de um narcisista. Se Deus fizesse seres para adorá-lo, ou amá-lo, assim, de maneira autômata, como se fossem robôs, não seria adoração, não seria amor, seria a obra de um narcisista, e Deus não é narcisista. Deus, ele quer ser amado voluntariamente. Então Deus faz seres, cria seres livres, dotados de livre vontade. Então os anjos, assim como os homens também, é importante observar, eles foram submetidos à prova. Adão e Eva, por exemplo, quando foram colocados no jardim, Deus falou que eles podiam comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, eles foram criados perfeitos, dotados de livre vontade, ou livre-arbítrio, né? Mas eles foram provados, testados. Da mesma forma, os anjos. A Bíblia mostra que os anjos foram testados. E aqueles que não guardaram o seu principado, são aqueles, ou o seu primeiro estado, não é? São aqueles que se rebelaram juntamente com Satanás. Como está lá em Judas, versículo 6, Apocalipse, capítulo 12, aquela passagem que fala daquela mulher vestida do sol, que representa Israel. Ali diz, está escrito que o dragão, que é Satanás, porque aquela passagem é uma revelação parentética, porque ela não fala só do futuro, ela fala também do passado. E é interessante, quem pensa que a queda do diabo e dos seus anjos está descrita em Gênesis, se engana, está lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Capítulo 12, ali mostra quando o diabo, com a sua astúcia, isto é, com a sua cauda, não é? Ali a descrição poética da Bíblia, simbólica, né, pictórica, mostra que o dragão, com a sua cauda, com a sua astúcia, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Veja, arrastou uma grande multidão. Hoje tem muita gente que gosta de correr atrás de pregador aí. Vamos lá, ele arrasta a multidão. Cuidado, o primeiro que arrastou a multidão foi o diabo, né? Com a sua cauda, com a sua astúcia, ele levou a terça parte dos anjos. Então esses anjos não guardaram o seu primeiro estado, eles escolheram, eles decidiram se rebelar contra Deus. E aí o que Deus fez? Deus, a partir daquele momento, ele dividiu, ele estabeleceu, né? A Bíblia mostra isso, que Deus estabeleceu que haveria dois grupos de anjos, grosso modo, os anjos santos e os anjos caídos. Os anjos santos, por assim dizer, eles foram glorificados. Eles não é que eles não têm livre-arbítrio, eles continuam tendo escolha, eles podem escolher, só que Deus os glorificou. Isso vai acontecer conosco também. Hoje, por exemplo, nós servimos a Deus por livre e espontânea vontade, e quem serve a Deus está em Cristo, não é dominado pelo pecado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Só que um dia nós haveremos de ser glorificados. Aí o que acontece? Nós não estaremos apenas livres do poder do pecado, estaremos livres da presença do pecado. Aí é diferente. Poder do pecado e presença do pecado. Os anjos santos, eles já estão no estágio de glorificação, que eles não podem mais, claro, de maneira nenhuma, porque eles já escolheram estar do lado de Deus. Da mesma forma, Satanás. Tanto que Satanás e os seus anjos, eles já estão com a sua sentença, a sentença já foi dada por antecipação. Jesus mesmo disse isso. Falando do Espírito Santo, ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, note, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ele já está julgado.
ele já foi condenado por antecipação. Claro, Deus está permitindo aí que ele ainda faça alguma coisa, que é necessário que muita gente ainda seja provada, seja testada. Isso Deus tem permitido. O diabo, nesse sentido, ele está a serviço de Deus, entre aspas, porque ele é o tentador. Deus a ninguém tenta, mas Deus, por meio da tentação do diabo, prova. A tentação pode estar contida na provação, mas Deus, ele mesmo não tenta ninguém. Mas ele permite a tentação, não é? A tentação não é a aprovação propriamente dita, mas a tentação pode estar contida na aprovação. Então, o que acontece é isso. Os anjos bons, os anjos santos, eles não podem pecar. Os anjos caídos, eles escolheram se rebelar contra Deus. E a partir desse momento não tem mais conversa. O diabo é diabo, os demônios são demônios, os anjos de Deus são anjos de Deus. Não é essa conversa que os universalistas dizem que Deus vai ter misericórdia do diabo, porque o universalismo levado às últimas consequências diz que até o diabo será salvo. Mas isso aí não tem apoio bíblico. Então, resumindo, os anjos caídos, inclusive Satanás, são condenados, não há mais como se arrependerem. Os santos anjos de Deus foram confirmados. Não é? Quando eu digo que eles foram glorificados, eles foram confirmados, porque eles foram provados. Eles foram submetidos à prova e foram confirmados. Eles guardaram o seu primeiro estado. Então eles não podem mais pecar, eles foram glorificados. E isso não deve causar estranheza, porque a igreja também, nós também, haveremos de ser um dia glorificados. E aí o pecado não somente não terá mais domínio, como ele não estará mais presente. A salvação no seu estágio final, no sentido perfectivo, denota justamente a ausência do pecado. O pecado será tirado, nós seremos eternamente santos, glorificados. É o que acontece com os anjos de Deus hoje. Os anjos santos de Deus, eles estão confirmados, glorificados, e por isso eles não podem pecar. Maravilha. Tá aí. Fica claro, não é? Já uma saudação aí para os nossos irmãos baianos, para os que são lá da região potiguar, também os nossos irmãos tocantinenses e os cariocas, né? Deus abençoe vocês todos, já se apresentaram aí e a gente menciona. O Antônio Souza faz uma pergunta que está relacionado com o anjo que movimentava a água lá no tanque, deixa eu catar aqui, no tanque de Betesda, né? A Porta das Ovelhas. Ele diz assim, é verdade que em João, no caso é capítulo 5, correto? Se não fala memória, o versículo diz que havia um anjo no tanque. É verdade que esse anjo não tem no manuscrito original? O texto de João 5, né, 5, 1 a 15, que menciona lá aquele tanque próximo à Porta das Ovelhas, como citou aí, o tanque de Betesda, que está lá até hoje. Quem visita Israel, foi encontrado esse tanque, né? Tem lá, os arqueólogos encontraram aquele tanque que a Bíblia menciona, com 5 alpendres e tal. E o texto diz que uma multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, tal, esperava o movimento da água. E ali diz que um anjo, a versão corrigida de Almeida, e também a versão corrigida fiel, que nós temos mencionado aqui nas nossas lives, dizem claramente que havia um anjo que descia em certo tempo, e ali a Bíblia não diz que era, eu vejo pregadores dizendo, era uma crendice. Não, a Bíblia não diz isso. João deixa claro que acontecia isso mesmo. João não apresenta como uma crendice, que as pessoas acreditavam que isso acontecia. Não, de fato, ali João, que era muito detalhista, ele explicava, né? Ele, quando precisava acrescentar algum detalhe, ele explicava, o caso lá da mulher samaritana, não é? Quando disse lá, os judeus não se comunicam com os samaritanos, etc. Então, ele explicava. Quando Lázaro, Jesus falou que Lázaro dorme, João explicou. Na verdade, Lázaro está morto, né, e tal. Então, João, ele sempre explicava. Nesse caso, João não dá explicação. Então, o que acontece? Nós vamos voltar naquela conversa que nós falamos aqui há algum tempo, sobre aquela questão de crítica textual envolvendo o texto majoritário e o texto crítico. O texto majoritário é a maioria dos manuscritos.
98, 99% dos manuscritos, por isso que é majoritário. E os mais antigos são apenas 2, a rigor. O Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanos, né? São apenas 2. Só que por eles serem mais antigos, alguns eruditos dizem que eles são os melhores. Só que isso aí é muito questionável. É muito questionável. Porque, então o que acontece? Nesses manuscritos você vai encontrar versículos faltando, você não vai encontrar a palavra anjo aí, como aparece esse texto, mas a maioria dos manuscritos, e os eruditos conservadores defendem a maioria dos manuscritos, são os liberais que gostam de tirar versículo da Bíblia. Tirar lá o final de Marcos, tirar o começo de Romanos, tirar o versículo 37 do capítulo 8 de Atos, tirar versículos. Isso aí são os liberais que gostam de fazer isso. E, lamentavelmente, a gente aqui, com todo o respeito, já falou de algumas versões que a gente fala para ter um certo cuidado, porque elas são influenciadas por essa visão mais eclética, crítica, não é? Influenciadas lá por aquele erudito, aliás, ou aqueles 2 eruditos, né, Westcott Hort, como aparece em algumas Bíblias, e depois Nessel Aland, também aparece, né, Nessel Aland. Então, essas versões, elas sofreram influência, lamentavelmente, da teologia liberal. E o pessoal resolveu tirar, vamos tirar isso aí, porque não aparece no Códex Sinaíticos e nem no Códex Vaticanos. Só que aparece na grande maioria, na chamada massa bizantina. Então eu prefiro defender, como conservador que sou também, e se você perguntar para qualquer teólogo conservador, qualquer crítico no campo textual, aí, se bem que a maioria dos críticos textuais são voltados para essa linha mais eclética, não é? Mas os teólogos conservadores, de maneira geral, eles dizem que, de fato, como está na versão corrigida é o que está no texto original, não é? E aí, qual que é o problema dessa passagem? Diz que um anjo descia. Tem algumas versões que acrescentam anjo do Senhor. Isso não tem manuscrito algum, né? Isso aí foi acrescentado realmente a posteriori. Ali se menciona apenas um anjo descia. E aí, pelo que eu tenho estudado sobre esse assunto, esse anjo dificilmente seria um anjo do Senhor. Porque quem tem essa conduta sádica, veja, o homem estava há 38 anos, não importava se ele tinha fé ou não. Ele não conseguia entrar no tanque, não era curado. Só quem conseguia entrar no tanque que era curado, né? Agora, o diabo pode curar? Essa é uma questão difícil. Deus permite que o diabo faça algumas coisas. A gente vê aí, lamentavelmente, em algumas religiões falsas, pessoas que obtêm ali uma certa cura e tal. Então, é possível que o diabo, um anjo caído, porque a Bíblia não diz que anjo era aquele, um anjo caído operasse sim uma cura, uma única cura, né? Nessa única vez que o anjo descia e mantinha aquelas pessoas escravizadas, presas ali, uma postura sádica, na verdade, que é própria do diabo. O que Jesus fez? Jesus chegou lá, viu que aquele homem estava com uma dificuldade, falou, quer esse carção? O homem disse, eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. E o que Jesus fez? Levanta-te, toma o teu leite e anda. E o homem foi curado. Isso é o que Deus faz. Jesus curou muita gente, curava todos aqueles que vinham a ele. Essa questão do tanque, eu não tenho autoridade para dizer que não está na Bíblia. Por mais estranha que seja uma passagem, eu não posso simplesmente dizer isso aqui não combina. Não, tem que interpretar. Então o que eu vejo, os eruditos têm explicado, outro dia eu ouvi até uma exposição do Dr. Wilbur Pickering, que é um erudito, um dos maiores eruditos em termos de tradução da Bíblia. Ele está agora apresentando uma tradução da chamada Família 35, que é uma família de manuscritos que ele cotejou aí, e nessa família, que é da grande massa bizantina que eu falei, está presente. Ele diz, inclusive, que 99% dos manuscritos contém essa passagem. Então não tem autoridade com base só nesses manuscritos aí, o Códex Sinaíticos e o Códex Vaticanos, seguir aí, claro que
na academia, lamentavelmente, prevalece essa tese de Westcott Hort e Nestle Aland de que esse anjo não aparece, e tem um versículo que não aparece, mas é só em 2 manuscritos. Repito, só em 2. A grande maioria dos manuscritos apresentam essa passagem. Não é? Então, o que a gente pode dizer aí, mas só a pergunta objetivamente que ele faz aqui é verdade que esse anjo não tem no manuscrito? Não, o anjo tem, o anjo está lá. O que não tem é o acréscimo do Senhor. Aí é um acréscimo. Né? Alguém diz, era um anjo do Senhor. A Bíblia não diz que era um anjo do Senhor. Eu penso, possivelmente, pelo que eu tenho estudado, que possivelmente não era um anjo de Deus. Era um anjo caído que estava ali sendo usado até para enganar as pessoas. E Jesus veio, porque Deus cura aqueles que têm fé. Deus não tem essa postura sádica de deixar um homem de 38 anos, né? O homem desejoso de ser curado, tinha fé, porque Jesus perguntou para ele, quer escarção? O homem disse, quer, ele tinha fé para ser curado. Deus vai manter a pessoa 38 anos sem receber uma cura, porque ela não conseguia, claro, era um paralítico, como que ele ia pular no tanque? Não Então, tinha como. Nesse caminho da sua resposta, já vai responder também a pergunta que o irmão colocou agora mesmo ali, que ele disse o seguinte, se Jesus estava na Terra, por que era necessário um anjo descer? Então, essa pergunta já contempla também essa questão. Não é? Então, agora a questão é essa, não é porque... Isso aí é lógico, né? Agora, não é porque isso é lógico que eu vou dizer, não, então esse texto não está... No... São duas questões. Uma é tirar o texto da Bíblia, não tem autoridade para isso. Outra é eu dizer que aquele anjo é de Deus, aí é outro erro. Então, juntando tudo que eu falei, analisando tudo que a gente está vendo aí, eu penso, quer dizer, eu tenho certeza, porque 99% dos manuscritos, mais de 99%, aliás, só 0,8% dos manuscritos não apresenta aquele anjo ali, na verdade, né? Então aquele anjo está realmente no texto sagrado. Agora, a Bíblia não diz que era um anjo do Senhor. Então, eu dizer que é um anjo do Senhor, que Deus mandava um anjo, aí esse que é o problema. O diabo pode, a gente vê que o diabo ele pode também, prodígios, sinais, prodígios de mentira, a Bíblia diz, a Bíblia fala lá dos magos do Egito, que Moisés e Arão lançaram a vara e se transformou em cobra, eles falam, isso aí a gente faz também, jogaram também, fizeram a mesma coisa, só que Deus impõe limite à ação do mal. Chegou uma hora que eles não puderam fazer mais, e disseram, isso aí a gente não pode, majestade, isso aí é o dedo de Deus. Deus impõe limite, mas o diabo ele tem um poder relativo por permissão de Deus para fazer alguma coisa. Então eu penso que o diabo estava enganando aquelas pessoas, era uma postura sádica própria de Satanás. Mas Jesus veio e libertou o homem que teve fé, porque Deus cura quem tem fé. De fato. Né? Aquele homem tinha fé, mas ele não era curado porque não tinha ninguém que o metia no tanque. Né? Amém. Fica respondido aí, então, a questão do nosso irmão Antônio Souza, que está aí na live. O Eliano Gomes, ele pergunta assim, pastor, a institucionalização do ministério tem trazido prejuízos para a obra? Só pergunta fácil, hein, pastor Alex? Mas essa é boa. Essa pergunta daria para fazer uma live só sobre ela, que é a pergunta polêmica, difícil, mas vamos dizer o seguinte, ó. Ele pergunta se pastora, a institucionalização, né, do pastorado ou do ministério feminino tem trazido prejuízo à obra? Veja, aí depende do critério da avaliação, né? Se você responder do ponto de vista do pragmatismo e do utilitarismo, a resposta vai ser uma. Agora, se você responder do ponto de vista bíblico, a resposta vai ser outra. Eu explico. Não é? Então, falando de pragmatismo e utilitarismo. O que é pragmatismo e o que é utilitarismo? Só para explicar. Pragmatismo é aquela doutrina filosófica que diz que o que importa é o resultado. Não é? Não importa o princípio, não. O que importa é o resultado. O fim justifica os meios. Né? Então, quer dizer, não importa. Você quer chegar num resultado, se você chegar nesse resultado, o que vale
é você chegar, não é o que é certo, o que importa é você obter o que funciona, você fazer o que funciona, né? Mesmo que não seja certo. Funcionou, é o certo, né? Pode não ser correto do ponto de vista bíblico, mas se funciona, está certo. Isso é o pragmatismo. O utilitarismo é aquela doutrina filosófica que diz que as pessoas têm que estar felizes, a coletividade tem que estar feliz. Então, se você deixar todo mundo feliz, a coletividade, o grupo feliz, contente, animado, pronto, você chegou, você conseguiu o seu objetivo. Então, veja bem, se você basear-se no pragmatismo, no utilitarismo, e você dizer, olha, tal, o que está acontecendo aí, a institucionalização do Ministério Feminino tem trazido prejuízo? Não, de maneira nenhuma. As mulheres estão fazendo trabalho melhor do que os homens e etc. Veja, o grande problema disso aí, não querendo ser antipático, mas já sendo, né, a gente tem que responder do ponto de vista bíblico. O grande problema disso aí é que a igreja não pode ser guiada pelas tendências do mundo, nem se atualizar ou buscar um revisionismo para agradar as pessoas. O próprio Senhor Jesus deu exemplo disso quando ele andou na terra. Quando o pessoal começou a seguir Jesus por interesse, porque ele multiplicava pães, ele curava os enfermos, a multidão seguindo Jesus, o que que Jesus fez? Pessoal, foi como se dissesse, agora vai começar o culto de doutrina. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E tal. E quando ele começou a falar essa palavra, o pessoal começou a dizer, dura esse discurso, quem pode ouvir? E alguém disse, eu vou embora, e o outro, eu também. E o outro, eu também. Bom, a grande multidão foi embora. Dura esse discurso, disseram, foram embora. Só ficaram ali um grupo pequeno, os 12, talvez mais alguns. O que que Jesus fez? E vós? O que que ele disse? Quereis também retirar-vos? A palavra era dura. Mas Jesus não baseou-se no pragmatismo, não baseou-se no utilitarismo, não quis agradar ali as pessoas, não quis dizer, olha, infelizmente o meu discurso foi muito duro, eu não agradei aí, eu perdi muita gente, agora vamos maneirar o discurso, vamos mudar, eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar, porque eu percebi que não está caindo muito bem. Olha, Pedro, nós vamos fazer um departamento aqui, você vai cuidar dessa área, João, vamos criar umas comissões aqui. Não. E vós, quereis também retirar-vos? Certamente houve uma expectativa, os olhos se arregalaram, mas Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o mesmo argumento, eu vou chegar no ponto aqui importante, mas olha, o mesmo argumento que se utiliza hoje para o pastorado feminino, é o mesmo argumento que se usa para o pastorado, vou dizer uma palavra bem clara, pastorado gay. Não é? Por que que você não vai permitir que o camarada, só porque ele tem uma opção, uma orientação sexual diferente, ele não pode ser também um ministro, ele não pode ser um pastor? E ali a gente sabe que na América já tem igrejas, nos Estados Unidos tem igrejas que já adotaram, né? Já tem pastores homossexuais, etc. Então, quer dizer, a argumentação é a mesma, né? A argumentação inclusiva, né? A igreja tem que ser inclusiva, Deus não faz acepção de pessoas e tal. Mas aí que está o problema. O que que a Bíblia diz sobre o assunto? Porque eu já falei, Deus não prioriza a quantidade de pessoas. Deus não vai se basear no pragmatismo nem no utilitarismo. O padrão de Deus é a verdade, o que Deus estabeleceu. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer é essa: o ministério feminino é bíblico? Aqui não é questão de machismo, porque tem mulheres, se você achar que eu não tenho... Hoje em dia o pessoal aí mais à esquerda diz que o homem não tem lugar de fala para falar sobre essas questões. Então, se você achar que eu não posso falar, eu posso apresentar aqui várias mulheres que vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Pode procurar aí, você vai encontrar a Cris Correia. Coloca aí, procura aí no Insta, Cris Correia. Vai ver que menina
uma jovem, vai ver com a argumentação dela. Procura aí aquela deputada também, a Campagnolo, né? Aquela jovem também, outra jovem brilhante. Procura a irmã Marisa Lobo. Você vai ver aí pessoas que defendem a mesma posição. Ponto de vista bíblico. Não é questão de ser homem ou mulher. A gente tem que ser fiel ao que diz a Bíblia, né? Então a pergunta é essa. As feministas sempre vão dizer, não, é o machismo e tal. Paulo era machista. Jesus não chamou mulheres por causa do patriarcado, o jugo da lei. Mas são falácias. Por que são falácias? Paulo não era machista coisa nenhuma. Paulo não é, tanto que Paulo não era machista, que ele disse que o homem tinha que amar a sua própria mulher. Qual machista vai dizer uma coisa dessa? Se o camarada é machista, por que ele vai se preocupar que o homem tem que amar a sua própria mulher? De maneira nenhuma, ele não quer falar uma coisa dessa. Ele é machista. Se ele é machista, a mulher não... Para que a mulher deve ser amada? Né? Ainda ele falou que é para ser fiel, para amar a própria mulher. Veja que se todo machista fosse igual Paulo, as mulheres estariam contentes. Né? Paulo não era machista coisa nenhuma. Outra coisa, Jesus chamou a quem ele quis. Alguém vai dizer, não, Jesus, ele queria fazer mais, mas ele não pôde, porque o patriarcado imperava. Meu irmão, minha irmã, Jesus não tinha compromisso nenhum. Jesus foi duro até com Herodes. Lembra quando Jesus falou, manda dizer aquela raposa, olha, lembra como Jesus tratava os fariseus? Raça de víboras. Não foi só João Batista que falou, Jesus também. Jesus falou, hipócritas, alimpais o exterior do prato e do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus foi duro com os fariseus. Agora, será que Jesus ia ficar fazendo média com o fariseu? Não. Jesus fez média com o fariseu, coisa nenhuma. E por que Jesus, aí eu pergunto, por que Jesus não escolheu? Jesus podia ter resolvido esse problema de uma vez só. Essa discussão que tem hoje, Jesus podia dizer, pessoal, Pedro, você não é casado? Né? Porque a Bíblia menciona a sogra de Pedro. Alguém diz até que a razão pela qual Pedro negou a Jesus foi porque Jesus curou a sogra dele. Claro que isso não tem nenhum fundamento bíblico, não é? Mas, olha aí, Pedro era casado. Jesus podia dizer, ó pessoal, vamos fazer o seguinte, vou chamar aqui 6 casais, tinha que ser 12, né? Então, 6 casais. Pedro, traga lá sua mulher, outro que era casado e tal. Aí 6 casais teria resolvido o problema, não é? Mas por que Jesus, por que Jesus escolheu 12 homens? Em Marcos 3, versículo 13, a Bíblia é clara, diz que Jesus subindo ao monte chamou para si os que ele quis. Não eram os que queriam ser chamados, eram os que ele quis. Então, minhas irmãs, eu poderia aqui ser politicamente correto, poderia usar uma argumentação floreada, não é bem assim, o mundo mudou. Veja, a gente tem que optar na vida. Ou nós somos progressistas, ou nós somos conservadores. Eu sou conservador. E eu tenho que ser coerente, né? Eu sei que eu posso perder seguidores, posso perder leitores, mas a minha posição é essa. A minha posição, eu sou a posição de que quem diz, por exemplo, que o patriarcado imperava, tem que se lembrar que a lei que a gente fala que é a lei de Moisés, porque Deus deu a lei a Moisés, né? Mas não é a lei que saiu da cabeça de Moisés. Foi Deus que deu a lei para Moisés. Então, quer dizer, se você insistir nesse argumento feminista, e não existe feminismo cristão, se você embarcou nessa canoa furada, cuidado. Não, irmão Ciro, o irmão não tem conhecimento, tem vários feminismos. Eu tenho conhecimento disso. Tem vários tipos de feminismo, eu concordo. Só que todos eles hoje estão unidos. E é lamentável quando uma irmã quer abraçar o feminismo, porque o feminismo está por trás do aborto, ideologia de gênero. Cuidado. É o feminismo que demoniza o homem. Isso aí não é um caminho saudável para uma cristã. Então, a lei de Moisés foi Deus quem deu a ele. Quer dizer, se Deus deu a lei a Moisés, e ali tem a origem do patriarcado, como muita gente diz, então você vai chegar à conclusão que o próprio Deus é machista. Aí as feministas vão dizer, não, claro que sim, por que Deus é a figura masculina? Por que Deus enviou um homem para o mundo? Por que o Salvador tinha que ser um homem, Jesus? Isso aí,
com certeza isso é uma invenção dos homens e tal. Então veja, ó por onde a pessoa vai entrando. Cuidado, minha irmã. Deus tem os seus planos, Deus tem a sua sabedoria, né? Deus está acima de nós. O homem não é superior à mulher, e não a parte da Bíblia está escrito isso, né? Só que se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus prioriza o homem. Priorizar não é dizer que é maior, é prioridade. Veja, até na Trindade tem prioridade. Na santificação tem prioridade. Todo o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, santificação começa pelo espírito. Na ressurreição tem prioridade. Cristo as primícias, depois que são de Cristo. Prioridade. Prioridade não quer dizer que é mais importante, mas é a escolha de Deus para ser o primeiro. No caso do homem, na hora de criar, diz a Bíblia, macho e fêmea os criou. Só que na hora de formar, isto é, na hora de dar forma ao que estava previamente criado, porque a gente tem que ver Deus como arquiteto, claro, né? A comparação é válida. Veja, o arquiteto ele projeta. Quando Brasília foi projetada, por exemplo, por Oscar Niemeyer, ele criou na sua mente, ele como arquiteto, ele desenhou e vai ser assim. Só que depois a equipe de engenheiros deu forma. No caso de Deus, ele como criador, ele acumula todas essas funções. Ele é o grande arquiteto, ele é engenheiro, ele é o que criou efetivamente, não é? Porque a criação, ela, a rigor, tem 3 etapas. A criação propriamente dita, a formação e a feitura, que é o acabamento. Como diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7, que diz que nós somos criados, formados e feitos para a sua glória. Então, ao criar, Deus, claro, não foi apanhado desprevenido. Ele criou já homem e mulher, macho e fêmea os criou. Mas aí vem o que Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2. Na hora de formar, Deus tomou uma das costelas. Deus primeiro formou o homem e depois, tomando uma das suas costelas, formou a mulher como adjutora. Por que Deus não formou primeiro a mulher? Ora, eu vou questionar a Deus? Deus é soberano. Eu não sei por quê. Eu sou homem, mas eu não sei por quê. Se Deus quis fazer isso, ele é soberano. Se Deus quisesse formar primeiro a mulher e depois o homem, ele teria feito, mas ele quis formar primeiro o homem. Não é por acaso que a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher. Assim como, veja, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja se submete a Cristo. Mas quer dizer que a igreja ela tem medo de Cristo? Não, ela submete a Cristo por amor. Ela também é bem tratada. Jesus é o abençoador da igreja. O homem também tem que amar a sua mulher. Né? Parece que é fácil, né? Mas os homens querem que as mulheres sejam assim, de um jeito, mas eles maltratam as mulheres. Então também não vai dar certo. Então Deus, o ideal, veja que essa pergunta, eu acho que eu já até saí fora aqui do foco, né, pastor Hertz? Mas o irmão pode me... É por aí que a pergunta dele é se tem trazido prejuízo para a obra. É importante, de repente, a gente ressaltar que nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, em nenhum momento, Deus proibiu a mulher de fazer a obra. Sim. As mulheres foram aproveitadas, inclusive, né? Nesse aspecto, você vai observar até o próprio pastor Evandro, que está aí, ele falou, ele colocou agora que Paulo destaca em Romanos 16 uma lista de mulheres que prestavam serviço. As mulheres serviam a Jesus. É a questão do papel, né? Claro. Deus tem missões. E às vezes a gente fica assim, mas por quê? Porque essa é a influência aí da pós-modernidade e do feminismo. Se o homem... Veja, as mulheres estão buscando, né, influenciadas pelo feminismo, equiparação em tudo. E elas, claro que o movimento feminino em busca de direitos, né, em busca de uma melhor qualidade de vida, isso aí isso é válido, ninguém é contra isso. Agora a questão essa busca sem limites. Não, a mulher tem que ter a mesma... Por que o homem pode ser pastor e a mulher não pode? Aí não é uma questão de você simplificar dessa maneira e querer ajustar, fazer um revisionismo
E aí você vai criticar até Jesus. Por que Jesus não escolheu mulheres, só escolheu homens? Por que Moisés? Veja, Deus deu a lei. Então, eu tô tentando mostrar isso para a gente ter cuidado, né? Porque o pragmatismo, o que ele faz? Ele diz, não, o importante é isso, o homem não faz. Tem muito homem que não está fazendo, então as mulheres fazem. Claro que há casos excepcionais. A gente não ignora. Tem muitas mulheres, tem mulheres fazendo obras onde o homem não faz. Pois não, desculpa, senhora. Tem mulher que faz, como está dizendo, o trabalho muito melhor do que homens. Isso é indiscutível. Exatamente. Mas a questão que o irmão perguntou é da institucionalização, quer dizer, aí ele está dizendo se tem trazido prejuízo. O que é o prejuízo nesse caso? É aí que tem que medir. Pode ser que não seja um prejuízo do ponto de vista numérico. Pode dizer que está havendo um grande número, um grande crescimento, muita gente e tal. Mas a questão toda é a sã doutrina. O que Deus estabeleceu na sua palavra. A verdade. A verdade não está presa à quantidade de pessoas reunidas, à satisfação das pessoas. A verdade é a verdade. A verdade, ela tem que subsistir por si mesma. Eu dei o exemplo aqui de Jesus, que ele estava seguindo por uma multidão, e ele falou a verdade, a multidão foi embora, e ele não aliviou, não. Ele continuou falando a verdade. Se vocês quiserem ir embora, pode ir também. A verdade é essa. Ah, mas é radicalismo, é extremismo. Veja, não é questão. A questão é você priorizar o que está na palavra, a verdade. Né? Claro que alguém vai dizer, mas tem outras incongruências, tem incoerências. Claro, ninguém é perfeito. A gente fala o que é o ideal e existe o que é real. Né? Existe o que é o ideal e o que é real. Aqui a nossa resposta visa falar sobre o que é o ideal. Mas hoje em dia, você sabe que tem igreja de todo tipo, igreja para todos os gostos, igreja da pastora fulana de tal, igreja da missionária fulana de tal, e do missionário, e do apóstolo. Veja, igrejas pós-modernas, igrejas a gosto do freguês, tem igreja de todo tipo. Ninguém é obrigado a aceitar o que está na Bíblia. Mas se a gente quer pautar a nossa vida pela Bíblia, aí realmente a gente vai ser politicamente incorreto, né? Não tem como agradar a todos. É uma questão bem complicada essa, né? Como você colocou ali, Jesus não aliviou mesmo, porque você parou no versículo 69 ali do texto de João 6, mas no 70 ele diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolheu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Rapaz, um pastor chegar numa obreiro hoje e falar um negócio desse, a confusão é grande, mas é a realidade que está no texto. É a realidade que está no texto. Não tem como você se esquivar disso. Essa questão é bem complicada, mas eu repito, quem podia resolver essa questão não sou eu nem o pastor Ecos, e nem os pastores que hoje estão aí aliviando, vamos fazer um revisionismo da história. Quem podia resolver é Jesus. Né? Eu dei exemplo aqui, Jesus bateu de frente, usando a linguagem popular, ele bateu de frente com o fariseu, ele bateu de frente com Herodes. Jesus não tinha medo de ninguém. Jesus ele veio para cumprir a sua missão. Ele não estava preso a nada. Ele veio para quebrar paradigmas mesmo. Então Jesus não teria problema nenhum. Ele poderia dizer, olha, eu vou escolher. Aqui a minha comitiva vai ser formada por 6 casais. Ou talvez dissesse assim, olha, não, 9 homens e 3 mulheres. Ou 8 homens e 4. Jesus podia ter feito isso. E se você continuar estudando o assunto, ele fica mais complicado, porque quando for escolher os diáconos também, a igreja disse, olha, escolhei 7 varões, 7 homens. Ué, por que eu não podia ter escolhido mulher também? Só homens. Aí entra nessas questões, o pessoal falar que é machismo e tal, é o patriarcado, mas não é bem assim, né? E se você não concordar comigo, repito, eu indico mulheres que têm até muito mais base do que eu, que escreveram livros. Essa deputada, por exemplo, fugiu o primeiro nome dela agora, é Campanholo, sobrenome dela. Ela é catarinense. Ela fez um livro extraordinário sobre esse assunto. Você colocou aí, Carolina Campanholo.
Isso, Ana exatamente. Carolina. Ana Carolina, ela fez um livro, fugiu o nome também agora, mas um livro que eu já tive. Olha aí, a irmã Vanessa também, ela conhece. Vai A acabar o irmã tempo. Vanessa, a Tem que irmã retornar. Vanessa é conhecedora do feminino. Pronto, meu pastor. Vamos trazer o pastor Ciro aqui para que a gente possa encerrar, não é? A live, como a gente sempre tem dito, para que a gente possa encerrar de forma mais digna e vai ser benção, para que ele possa concluir o pensamento também que ele estava desenvolvendo ali e a gente possa, então, estar encerrando as transmissões de hoje. Lembrando que domingo, a partir de 11 horas da manhã, aqui no canal do CETADB, nós estaremos realizando, não é, a nossa live de número 23. Todos estão convidados para estar conosco. Compartilhem, não é? Se para você tem sido de grande valia, tem sido de grande utilidade, tem sido para edificação, então compartilhe conosco, com os seus contatos, não é? Compartilhe com os seus contatos, estejam conosco e todos assim possam receber edificação, estarem aprendendo, terem aí condições de estarem desfrutando desses momentos abençoados, não é? Juntamente conosco. Será uma grande bênção, uma grande satisfação para nós aqui. Pastor Ciro, para a conclusão do seu pensamento ali. Eu acho que eu acho que a gente já disse, né, o que tinha que ser dito. Eu só reforço o seguinte: tem duas linhas então, a conservadora e a progressista, né? A progressista vai sempre se basear no pragmatismo, no utilitarismo. A conservadora fica com a Bíblia. É uma posição antipática. Mas se você vai fazendo concessões, eu repito, o mesmo argumento que é usado para o pastorado gay é o que tem sido usado para o pastorado feminino. Ah, por que a mulher não pode? Se o homem pode, por que a mulher não pode? Aí depois, por que o gay não pode? Se o homem e a mulher pode, entendeu? A coisa vai saindo Vai ganhar do controle. Um ruim. O que acontece? Vai se fazendo as coisas para agradar as pessoas e não para cumprir aquilo que Jesus estabeleceu. Mas a igreja não tem que ser inclusiva? A igreja é inclusiva, mas quem inclui é o Espírito Santo. Né? Não sou eu que vou incluir por conta própria e fazer a vontade do povo. Né? Lembra de Arão, né? Arão, ele fez a vontade do povo. Moisés estava lá na presença de Deus, tal, buscando a Deus, e o povo começou a atormentar Arão, aí Arão falou assim, traz os brincos aí, fez o bezerro de ouro lá, aí depois veio aquela desculpa esfarrapada. O povo trouxe esse ouro aí e saiu esse bezerro. Não foi ele que... Né? Ele que fez, né? Ele que fez para o pessoal adorar o bezerro. Como é que lança ouro no fogo e sai um bezerro, né? Pois é. Então o Arão, ele era nós diríamos, ele é um modelo para os líderes pragmáticos, utilitaristas, que fazem o que agrada o povo, não tem compromisso com princípios, com mandamentos, com doutrina, né? Agora, Moisés, ele estava na presença de Deus, quando ele desceu de lá, ele ficou furioso, né? Estava com as tábuas, arremessou as tábuas longe, né? As tábuas que Deus tinha ali escrito, né? Ele levou as tábuas e Deus escreveu nas tábuas. Moisés arremessou aquelas tábuas, tão furioso que ele ficou. Você vê o zelo que ele tinha, né? Então a gente foi chamado também para ter zelo, né? Zelo pela sã doutrina. Mas é isso, pastor Arcos. Não quero aqui devagar, não é? Tá ótimo, então. Essa foi a pergunta que enviou para a gente o Eliano Gomes. A pergunta para a próxima semana, vai ser semana, porque domingo já é o início da semana, mas domingo, 11 horas da manhã, aqui no nosso Instagram, o José Júnior de Matões, o Gabriel Fraga, o pastor Marivaldo, o Alisson Silva, vou pegar mais aqui, ó, Felipe Charles, Wesley Abdiel, Erickson Lucas, cadê mais? Gernandes José da Silva, o Anderson Veiga, Messias Santos, e segue a lista. A lista é grande. Certamente nós teremos aí a maior satisfação de podermos estar com os irmãos domingo aqui no Instagram do CETADB a partir de 11 horas. Lembrando que esta live estará também à disposição, assim como as demais, as de perguntas escatológicas, as demais do CFJP, os vídeos institucionais do CETADB, as informações a respeito dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, curso para formação de obreiros, curso para formação de jovens pentecostais, também o curso de discipulado
nós temos todas essas informações à disposição dos nossos irmãos nos nossos canais aqui no Instagram, no Facebook, também no YouTube, além do site cetadib.com.br. Acesse lá, se inscreva, seja aluno do Cetadib e tenha as oportunidades mais completas de estar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Será uma honra, uma bênção para nós estarmos atendendo. Pastor Ciro, com as suas considerações finais, para a gente encerrar os trabalhos de hoje. Pastor Ecos, fica aqui mais uma vez, a minha gratidão, né, pela oportunidade de participar desta live, dessa série de lives, né, tão abençoada, e um prazer poder colaborar com o nosso Cetadib, né, o nosso centro teológico, que, para a glória do Senhor, é o centro teológico que mais cresce no Brasil. Para a glória de Deus, né? Amém. Está de parabéns. Mais de 42 mil alunos, mas ainda está faltando uns e outros que estão perdidos aqui na live, que ainda não se inscreveram. Eles vão acessar o site cetadib.com.br e vão se inscrever para estar realizando um dos nossos cursos. Já vamos fazer isso logo agora, assim que encerrar a live. Amém, maravilha. O site é fácil, né? www.cetadib.com.br, né? Dessa forma. O irmão Alisson põe sempre aí para todos verem. Pronto, o Diego já vai colocar ali também para auxiliar. Pode assistir às aulas diretamente no próprio Tá portal Cetadib, né? Portal Cetadib. Até alguém perguntou, pastor, mas vocês têm curso EAD? Todos os nossos cursos são EAD, com as videoaulas disponíveis, todos os cursos. Curso de Teologia Básico, Médio Avançado, curso de CFJP, que é para formação de jovens pentecostais, formação de obreiros, discipulado cristão e também capelania. É isso aí. Pois maravilha. É isso, meu pastor. Saudação aí para sua casa, não é? Para a irmã Júlia, a sua assessora, para os assuntos de marketing, divulgação. Ela tem feito trabalhos joias aí. Amém. Que benção. Também igualmente aí para a irmã Eliane, que eu vi aí também, a irmã Gabriele. A irmã Eliane, ela estava caindo das pernas hoje, rapaz. Porque eu disse para ela, olha, se eu não conseguir me deslocar para um local onde eu possa parar para realizar a live, você vai ter que abrir a live junto com o pastor Ciro. Aí ela estava suando frio. Mas deu tudo certo. Graças a Deus vai ser benção. E foi benção, né? Satisfação, meu pastor. Seria Deus muito abençoe. Bom. A Amém, cada um pastor. dos nossos amados, né? Cada um dos irmãos que nos deram a honra de poder estar conosco. Aí, Eliane. Tá rindo aí. A cada um dos irmãos que puderam estar conosco nessa feita, nós reiteramos, então, que você nos ajude compartilhando essas transmissões para que outros irmãos possam ser alcançados e também abençoados, assim como julgamos que os irmãos têm sido por meio de todos os esclarecimentos que são dados aqui nessas transmissões que fazemos. Deus abençoe, nós vamos ter uma palavra de oração e eu vou pedir que o pastor Ciro ministre a bênção e nós encerramos em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, porque o Senhor tem estado conosco, tem fortalecido as nossas mãos para o trabalho, para realizarmos a obra do Senhor. Continua com as nossas vidas, com as nossas famílias, supre as nossas necessidades e envia sobre nós a tua bênção, porque precisamos, dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Pastor Ciro ministrando a bênção, nós encerramos na sequência. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, 11 horas da manhã, aqui no nosso Instagram, Cetadib.